bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Gente do Céu. E hoje recebendo mais um cidadão do céu. E este aqui viajou muito para participar. Querido professor David, veio lá de Goiás, cidade de Anápolis. É uma bênção, um prazer poder receber o querido professor aqui. E antes de dar a palavra para ele aqui, se apresentar formalmente, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e deixar o seu comentário, porque hoje o tema é maravilhoso. Hoje o querido professor vai nos tirar inúmeras dúvidas que envolvem o cristianismo, curiosidades que estão por aí reverberando e muitas coisas que são mentira, falácia. Hoje com o nosso querido professor aqui nós vamos tirar tudo isso a limpo. Então merecem a sua curtida e merecem o seu like. Seja muito bem-vindo, professor David. Que privilégio receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite, o professor Wesley. Muito obrigado a você, amado ouvinte. Espero que esse podcast venha trazer edificação para vocês, venha trazer informação correta também, né? Porque temos muitas falácias. Tem coisas que tem pingos de verdade, mas tem que ser esclarecido o que é e o que não é. E o meu propósito é trazer esse esclarecimento para vocês e aqui para o programa. Maravilha! Tem coisa boa demais aí, pessoal. E antes de nós entrar aqui, eu vou fazer pelo menos 7 perguntas para o professor, à luz da história do cristianismo aí. Eu quero ler a ficha aqui do nosso querido professor. O homem está preparado, o homem tem conhecimento, tem bagagem. O querido professor David, ele é bacharel em teologia pela IBA, pós-graduado em teologia pelo Instituto Reformado de São Paulo e agora está cursando especialização em história do cristianismo pelo Instituto Reformado de São Paulo. Então o homem está estudando a história da igreja e isso tem muito para agregar para nós hoje. Que maravilha, hein? Essa é uma área, professor David, que eu gosto demais. História. Sou apaixonado. Até comento com meus amigos mais próximos, com a minha família, que se Deus um dia me der condições, me der esse privilégio, eu gostaria muito de estudar arqueologia bíblica, que envolve a história da igreja. Forte. Eu acho fascinante. Eu tive o privilégio de ter contato com o Dr. Rodrigo Silva, lá, o arqueólogo, de ir no museu dele. Não consegui conversar muito com ele, foi bem rápido o nosso bate-papo ali, mas eu tenho muita vontade de fazer isso, que envolve a história da igreja. Eu sou apaixonado por história. Eu também. Eu também. Inclusive, assim, eu tenho uma admiração grande pelo Rodrigo Silva, apesar, né, das divergências teológicas, a gente tem um certo respeito por ele, porque realmente é uma pessoa que a gente admira pelo conhecimento que tem, onde chegou. Uma inspiração. Inclusive, inicialmente eu assistia muito ele, até eu começar a iniciar também e fazer meus próprios estudos. Maravilha, tá aí. Nós indicamos sim o Dr. Rodrigo Silva. Ótimo, muito bom. Sigam ele também. Professor, bom, como eu quero usar bastante o tempo, eu quero que você fale muito para nós, para tirar nossas dúvidas. Eu não vou ficar falando mais aqui não, eu já quero entrar aqui na primeira pergunta. E a primeira pergunta é uma pergunta bem legal. Então aí você pode explanar à vontade dentro do seu tempo aí. Na verdade, essa primeira pergunta é 2 perguntas em uma, que envolve diretamente a igreja. Essas 2 perguntas que envolvem aí a mesma situação é a seguinte. Constantino, ele foi o responsável pelo primeiro concílio de Nicéia? Segura! Dentro desta pergunta, que envolve o concílio também de Nicéia, vai envolver, faz um pouco de parte também de coisas que começou a ser debatido ali e foi mais para frente. Ele teve alguma influência sobre a doutrina da Trindade? Então vamos lá, 2 perguntas em uma. Ele é o grande influenciador responsável pelo concílio de Nicéia? E foi ele, esse imperador, que formulou a doutrina da Trindade? Fica à vontade para responder. Beleza, muito obrigado, com licença. Não foi ele que fundou o cristianismo no século IV, certo? Ele não teve influência na doutrina da Trindade também. Só para vocês entenderem quem foi Constantino. Constantino foi um dos imperadores, certo? Que, em vez dos demais, como Décio e Diocleciano, que perseguiu a igreja, né? Ali na época dos pais da igreja, que perseguiram a igreja, queimaram os livros que eles tinham de escritos do Novo Testamento, mataram vários deles. Quando veio Constantino, que foi o próximo imperador, ele baixou um decreto para a igreja não ser perseguida mais, certo? Mas ele não pegou a religião cristã para ser a fé fundamental dele. Era da mãe dele, né, Helena, mas não dele em segunda instância. Ele não pegou o cristianismo para ser dele, mas ele queria sim ajudar a igreja a ter um foco melhor. Inclusive ele se intitulou Bispo dos Bispos, né? Apesar
dele não queria influenciar tanto, mas acabou que ele tentou influenciar. Ele viu que estava tendo uma confusão muito grande acerca de Cristo ser Deus ou não, e não ele pegou para decidir, mas ele deu a ideia de reunir todos os crentes, né, vamos assim dizer, todos os cristãos, todos que professavam Cristo, para decidir isso, que foi no caso o concílio de Nicéia. Ele ajudou as pessoas que estavam mais distantes a vir, ele entrou com verba para pagar as pessoas para chegarem até o concílio, e tinha muitas igrejas que estavam muito longe, né? Tinha igrejas que estavam na Arábia e em lugares bem distantes, certo? Então ele ajudou nesse sentido financeiro para que todos viessem reunir. Reuniram mais ou menos, aproximadamente, segundo os livros, 275 presbíteros para poder formularem se Cristo era Deus ou não no concílio de Nicéia. Dentro dessa sua fala, que ele foi um dos financiadores, se eu não estou equivocado, ele também era financiador de Eusébio de Cesareia, Sim. que deixa bastante escrito sobre até coisas que aconteceram nesse concílio, dá uma pincelada, mas não era o foco dele naquele livro História Eclesiástica. Sim, exatamente. Ele financiava, sim. Ele financiava Eusébio de Cesareia, que foi um dos historiadores, inclusive eu recomendo até o livro dele, né, da editora Paulus. Apaixonado. Nossa, é excelente. Ele tem muitas informações, assim, fugindo um pouco antes de voltar para cá, dá informações sobre o apóstolo Paulo. Se ele era casado ou não, para você que fica nessa dúvida quando você pega a Bíblia para ler. Top, eu gosto dessa citação Nossa, dele. é muito top. Ele deixa muito bem claro que Paulo era casado. É ele que vai citar ali no livro também que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque todo mundo fala assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas onde tem essa informação? Tá aí, história do cristianismo de Eusébio de Cesareia. Ele cita o resgate de um discípulo de João que tinha se convertido e abandonou a fé e vai roubar com os baderneiros, ficava num lugar escondido, João vai lá. Relatos que perdurou nos pais da igreja. Eu gosto muito desse livro. Esse livro é excelente. Assim, eu dei uma pincelada, mas voltando agora aqui pro concílio. No concílio o debate foi sobre o seguinte: primeiramente foi sobre Cristo ser Deus ou não, né? Ário defendia que Cristo não era Deus, e Atanásio com certeza se opondo e defendia que ele era. E como era uma coisa que estava tendo controvérsia em muitas igrejas, teve o concílio de Nicéia para resolver isso de uma vez por todas. E o concílio de Nicéia, né, decidiu ficou decidido durante ali os 3 dias que eles ficaram reunidos, que Cristo era Deus. Apenas 2 presbíteros não ficaram a favor, que no caso foi Ário e outro, e eles foram expulsos, certo? Mas foi a igreja que decidiu, não Constantino que decidiu. E só foi o grande organizador. Isso, ele só financiou por trás, porque tinha gente que não tinha nem condições de chegar lá. Inclusive, há relatos de alguns presbíteros que chegaram lá, ainda debilitados, um pouco machucados, por causa do antigo imperador antes dele, né, que perseguiu muitos deles, né. Ficaram meio com o pé atrás. Isso. Muitos ficaram encucados porque o império não apoiava o cristianismo. Depois começaram a apoiar. Mas na época de Teodósio, que foi outro imperador. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda, né? Então, o que acontece? A igreja, ela existe desde o século I, né? Não foi Constantino que fundou. Essa seria a próxima pergunta, que já ia emendar. Isso. E aí? Foi ele que fundou a igreja no século IV? Não foi. Nós temos comentários nos pais da igreja, de Justino, o Marte. Então não procede essa informação? Não procede. Nós temos, inclusive a igreja, ela tem já comentários que a igreja católica anematiza, né, alguns procedimentos desde as primeiras cartas dos primeiros pais, certo? Mas por que o nome católico? Quer dizer que a igreja era católica? Não, o nome católico significa universal, significa a junção de gregos, junção de gentios, junção de judeus, qualquer aquele que cresce, né, na fé cristã, poderia agregar a igreja. Ainda dentro dessa ideia, professor, acho que seria legal dar uma pinceladinha. Excepcional definir o termo católico, mas muitas pessoas pensam, por essa citação inverídica, que a igreja foi fundada no século IV, a igreja católica, por conta de Constantino, e acham que não tinha igreja antes da igreja católica, ou não tinha o povo reformado, ou aliás, a ideia de um povo que não era católico, mas era cristão, fora da igreja católica. Tem até os cristãos lá do Egito, os coptas, que depois foram tidos, acho que como católicos ortodoxos, não lembro como é, mas tem relatos de coptas lá no Egito que não se afiliou
a Igreja Católica, que já era cristãos desde a época dos apóstolos, Sim, que a gente foi pregar lá. Sim, eu vou explicar isso. É o seguinte, quando a igreja, como ela foi muito perseguida, ela tinha apoio de várias pessoas, inclusive os monges, né, tinham um grande apoio. Depois que a igreja parou de ser perseguida e Constantino começou a ajudar a igreja, parou de perseguir, na visão, principalmente dos monges, a igreja se corrompeu, porque a igreja, que antes não tinha forma, não tinha templo, os cultos, na maioria das vezes, eram nas madrugadas para eles não serem perseguidos, não serem vistos, começou a ser um culto livre. Catacumbas de Roma. Exatamente. Então, assim, eles começaram a ter cultos livres ao ar, né? Independente de horário, então eles não eram mais perseguidos, e os monges viram que a igreja estava ficando muito bonita e falaram assim, não, a igreja está entrando no mundanismo, usar um termo que a gente conhece aqui, né? Então eles se afastaram, foram para o deserto, continuaram com seus escritos, continuaram com a sua vida de piedade, servindo a Deus, porém afastado da igreja católica, porque eles viram que a igreja se corrompeu. Mas na verdade não é que a igreja se corrompeu, a igreja começou a ter recursos que não tinha antes, né? Inclusive ela não perdeu o fio da meada. Se ela não tivesse perdido, a gente tinha, né, que... Esse movimento aí dos monges, sabe o que me lembrou? Me lembrou os essênios, lá do judaísmo, que por conta da corrupção do judaísmo, foram para o deserto, para não se contaminar e permanecer mais puro. Pode continuar só falando. E os essênios aí, a gente tem um contato grande com João Batista, que João Batista ficava ali no deserto, né? E ele foi um que fazia parte dos essênios, mas isso é uma outra história, a gente entra depois, né? Mas assim, voltando aqui, só para vocês entenderem, então assim, a igreja, ela não se corrompeu no século IV, ela continuou seguindo o mesmo fio da meada. Inclusive nós tivemos muitos pais da igreja fortíssimos no século IV, como tivemos Agostinho de Hipona, tivemos mais relevante, né? Sim, que são homens que a gente tem uma grande admiração pelo legado teológico que eles deixaram, os comentários, né? São comentários que trazem edificação. É a mesma época também da Vulgata Latina de Jerônimo, né? Sim, a mesma época. Inclusive Jerônimo, ele tinha um contato muito forte com Agostinho. Olha que legal. Inclusive, quando Jerônimo foi fazer a tradução da Vulgata Latina, né, Agostinho de Hipona, ele chegou a debater com ele, falou assim, olha, isso que você traduziu, está traduzido errado. Se você colocar isso aqui, vai dar problema. Agostinho era enjoado, então ele foi conversar com Jerônimo foi, corrigiu, e Jerônimo, ele tinha um maior ciúme das coisas dele, mas uma pessoa que ele ouvia era Agostinho, ainda bem, né? Aí a voz de Agostinho de Hipona, ela reverberou por muito tempo, chegou até João Calvino, o maior influenciador de João Calvino. Isso é verdade. Então, caiu por terra a ideia de que o concílio de Nicéia, só Constantino está por detrás, ele que decretou tudo, na verdade ele só financiou, certo? E a Trindade? E a Trindade? E só um detalhe. Sobre a Trindade. O que é que Constantino teve a ver com a Trindade? Nada. Inclusive, ele era ariano, na verdade, no coração dele. Porque depois do concílio de Nicéia, alguns arianos foram falar com ele, explicando realmente a ideia deles. E para Constantino era mais fácil defender o arianismo por questões políticas. Porque se chegar para a pessoa e falar, tem 3 deuses, apesar que não era isso que a gente defendia. Os cristãos naquela época defendiam um Deus e 3 pessoas. O monoteísmo clássico. Isso. Uma hipótesis e 3 usias, né? Que é o termo técnico que eles usam, né? E aí o que acontece? O Constantino chegou a ser batizado por um ariano, né? Nas águas, por que pareça. Então assim, a mente dele não tinha nada a ver com isso. Inclusive Atanásio ficou tão furioso com ele. Atanásio era baixinho, né? Moreno, um cara sanguíneo, parou a carruagem do Constantino e falou assim, como que você se acovarda dessa forma? Você pega, nos apoia, a gente faz o concílio e agora você vai para trás? Como é que é isso? E acabou que o Constantino ficou com raiva dele, mandou prender Atanásio, perseguiu algumas pessoas que defendiam a Trindade, só que ainda bem, né, que depois dos outros concílios, sendo o último, mais importante do Calcedônio, que foi e fechou isso com chave de ouro, sobre a Trindade. Então, assim, Constantino não teve nada a ver com a Trindade, inclusive ele, dentro do coração dele, ele é ariano, ele não teve coragem de falar, ele falou depois. Então, ele não teve influência. A história da Santíssima Trindade, que a gente defende, veio totalmente de compilado da história da igreja. Exato, tem relatos, acho que no século II já, de teólogos, acho que Tertuliano fala alguma coisa relacionada também, já uma ideia de ter triunidade de Deus, né? O Tertuliano foi o primeiro dos teólogos dos pais da igreja que usou o termo Trindade. Foi o primeiro. Aí tem gente que questiona por que não foi usado antes. Porque ninguém tinha feito esse compilado. Mas se você olhar nos outros comentários dos outros pais, todos eles falam que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Deus,
que o Espírito Santo de Deus é Deus. Eles só não usaram o termo Trindade, realmente eles não sabem. Mas eles tinham, se você for juntar os comentários de um com o outro, dá para fazer um compilado de Trindade da mesma forma. E outra, né, professor? Por que não existe o termo escrito no texto bíblico? Não existe. Não tem a palavra monoteísta na Bíblia. É um termo técnico que nós sabemos que demanda para um Deus. Matou. Agora, já que falamos aí sobre esses mitos que envolvem Constantino, eu ia até dar uma cutucada ali na mãe de Constantino, naquela viagem que ela faz para Jerusalém. Ela redita alguns lugares ali como sendo um lugar sagrado do nascimento, do martírio de Cristo. Tem uma ideia que começa com ela, as perseguições das relíquias, né? Algumas coisas, né? Deixa isso aí para outro dia. Vamos aqui ficar mais em coisas da história da igreja aí, bem, não que não seja relevante falar sobre ela, mas coisas bem mais relevantes. Dá um salto agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grande reformador, né? O homem que Deus usou para que nós estivéssemos hoje aqui. Foi Martinho Lutero, um monge, um padre católico, que, usado pelo Espírito Santo, fez o que fez. Mas tem uma coisa que principalmente os amigos católicos jogam no nosso peito, né? Lutero arrancou da Bíblia os livros. Esses livros já existiam porque o próprio Jerônimo, na tradução lá do grego para a Vulgata Latina, colocou esses livros. Então, uma desonestidade. Eles não falam o que Jerônimo colocou ali, né? Ele colocou os livros, traduziu, mas o que Jerônimo coloca ali? Você pode ficar à vontade para falar. Mas e aí, a pergunta, professor? Martinho Lutero tirou esses livros da Bíblia? Porque aí você pode explicar que tem 7 livros a mais, né? Então pode ficar à vontade, pode falar aí se ele tirou ou não. Não, tranquilo. É o seguinte, Lutero não tirou livro nenhum. Inclusive, se a gente for analisar os comentários que ele faz, ele cita muito esses livros por questões históricas. Então, assim, se ele fosse contra, por que ele ia comentar sobre eles de forma histórica? Tanto ele como João Calvino, né? Que eu acredito que a gente vai chegar nele até agora há pouco, acredito que você vai ter algumas perguntas relacionadas a ele. Todos os dois fazem comentários sobre esses livros. Então, o que aconteceu realmente? A gente teve um concílio, né, que foi chamado de Concílio de Trento, formado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse concílio eles tinham 14 livros e desses 14 eles selecionaram 7. Né? E desses 7 eles pegaram e viram como livros deuterocanônicos. Eles colocaram no artigo 84, né, que eles são de pé de igualdade com os outros escritos da Bíblia. Poderiam ser colocados de pé de igualdade. Só que se a gente olhar pelo comentário dos pais da igreja, não vou muito longe, em Agostinho mesmo, no seu livro Cidade de Deus, ele mesmo faz comentários que esses livros não são considerados inspirados. Né? Ele vê que os livros são importantes por questões históricas, né, para conhecer um pouco o que acontecia naquelas épocas. Porém, ele mesmo já deixa muito claro, o próprio Agostinho, que não são livros que tinham inspiração. Inclusive, os próprios livros, se você abrir Macabeus, por exemplo, ele mesmo vai estar escrito ali bem relatado, que ele foi escrito numa época que não existia mais profetas, ou seja, ele foi escrito em momentos que não havia inspiração. O próprio escritor se apresenta no bem. Exatamente. Então, assim, eles foram escritos no período interbíblico, só para vocês entenderem. Quando a gente teve a nossa Bíblia, que você tem em casa, em Malaquias, tem algumas Bíblias mais antigas que tem 4 páginas em branco. Né? Não são todas que tem, mas as mais antigas tem, que eram simbolizando esses 400 anos que Deus ficou sem falar com a nação de Israel. E esses 400 anos que foram compilados e escritos esses livros. Só que esses livros não são vistos como inspirados. Por quê? Porque Deus não estava falando e não havia profetas também inspirados para a parte de Deus para falar por meio deles. Então, assim, mesmo se Lutero tivesse tirado esses livros, eu não veria como erro, porque a gente já tem apoio dos pais da igreja sobre isso, dos próprios livros, né, que falam que eles não são inspirados. Os próprios judeus não colocaram eles como inspirados. São no Velho Testamento esses livros. São no Velho Testamento. Não há motivo de a gente querer brigar. Exatamente. Não há motivo de a gente querer brigar sobre esses 7 livros agora. Então, assim, mesmo se fosse Lutero que tivesse tirado, eu não haveria problema. Há especulações, né? Isso eu não posso afirmar com certeza, porque há uma dúvida entre até pessoas que têm um grau de graduação até maior que a minha, né, que foram os próprios puritanos que terminaram de tirar logo esses livros. Né? Eles queriam modificar muito a igreja em tudo, então eles tiraram muitas coisas. Inclusive, muitas coisas que tinham nos cultos na época do anglicanismo, eles tiraram tudo. Mas isso é uma outra história. Né? Resumindo, o Concílio de Trento é uma resposta à Reforma Protestante, que foi logo depois da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, levantando vários pontos ali que quebravam ensinos católicos. Nitidamente, eles tiveram que se reunir então
para arrumar base para algumas coisas, algumas crenças que eles defendiam que não tinha nos livros que estavam como inspirados. E um detalhe curioso também, ô querido professor, é que o próprio Jerônimo, quando vai transliterar esse latim, ele deixa bem claro que esses livros eram apócrifos, ou seja, não confiáveis, espúrios, não inspirados. É curioso, né? E demorou tanto, 1500, acho que foi, esse conselho começou em 40 alguma coisa, né? Vai ter 60, se eu não estou equivocado. Hoje de 1540 anos de igreja que vai colocar nitidamente esses livros, não faz muito sentido. Né? Não faz sentido mesmo. E logo depois da reforma, 20 anos depois 30 anos depois do partido, complicado. Se a gente olhar os comentários de Eusébio de Cesareia, história eclesiástica que a gente citou aqui. Vocês têm que comprar esse livro dele? Né? Não tem como. Ele vai citar os livros que eram considerados inspirados. Nesse livro ele já cita. E os livros que eles estavam com dúvida, que estavam discutindo. Quais os livros que eles discutiam na época? Eles estavam discutindo sobre a autoria de Tiago, de Judas, 2 Pedro, a gente tem a terceira carta de João. Essas cartas eles estavam discutindo, porque eles tinham uma certa dúvida, certo? E ele não cita em nenhum momento esses livros como inspirados. E legal que mesmo tendo essas dúvidas, depois foi fortalecido, porque os pais da igreja que estavam mais próximos dos apóstolos citou essas cartas como inspiradas sendo desses autores, né? E se eu também não estou equivocado, tem um relato do século II, que é quando acho que aparece a primeira vez os livros do Novo Testamento na sequência que nós temos hoje. Eu não lembro onde que eu li, mas eu acho que tem um relato do segundo século que aparece a primeira vez, antes do concílio de Nicéia, né? Já tinha um pai da igreja lá que citou os livros que nós temos como inspirados, do jeitinho que está hoje. Ele não é judeu. Aí tá aí. O homem já está citando aí. O homem é bravo, hein? Então, realmente, o Martin Lutero não tirou livro nenhum da Bíblia. Né? Isso daí é uma grande falácia que é falado, infelizmente, por pessoas desinformadas ou pessoas desleais, que é a verdade. Né? Agora, também tem outra coisa que é falada sobre Martin Lutero aí, ou desce o sarrafo. Ele odiava os judeus. Não gostava. Os judeus matou o Cristo, eu odeio eles. E aí, professor? Martinho Lutero foi um homem piedoso. Ele odiava os judeus? Na verdade, o Lutero tinha briga com todo mundo. Se a gente for aqui pontuar, ele tinha briga com... Ele teve... Vamos dar um exemplo muito pequeno aqui. Vamos para Zwingli, né, que foi um reformador. Ele teve uma briga muito feia com Zwingli acerca da ceia, né? Se ela era memorial ou se era presencial, a ponto de Lutero falar que ele era filho de Satanás em cartas, né? Ele pegou pesado. Lutero pegava pesado com todo mundo, não era só com os judeus, pegava com algum reformador que ele não tinha uma certa concordância, pegava pesado também com católicos, com Erasmo de Roterdã mesmo, pegou muito pesado com ele quando escreveu para ele, falando que os argumentos dele é semelhante a um troféu cheio de bosta. Então, assim, Lutero foi umas coisas bem pesadas mesmo. Né? Ele era muito difícil de lidar com a questão de temperamento. Sobre os judeus, né, só para vocês entenderem, ele tinha um certo respeito por eles, que ele não tinha pelos católicos inicialmente. Inclusive, em alguns comentários dele, ele vai relatar aqui que o nosso Senhor foi judeu, e que a gente deve um respeito por eles, que a gente deve pregar para eles, explicar o evangelho para eles. Só que isso foi no começo. Realmente, no final da vida dele, ele teve uma ira com os judeus e escreveu coisas pesadíssimas. Eu não vou mentir sobre isso. Né? Só que tem um contexto atrás disso. Por que ele ficou irado? Os judeus, nesse período, que ele estava muito pesado, os judeus tomavam conta de bancos, comércios, e os juros que eles cobravam eram muito altos mesmo. Então, o que acontece? Lutero, a despesa dele de casa era muito grande. Ele cuidava de quase 10 crianças, a maioria delas mais da metade adotiva, certo? E, querendo ou não, ele ia fazer compra desses comércios. Ele tinha, primeiro, implicância com eles porque os juros eram abusivos, e segundo, porque eles começaram a proclamar que Cristo não era Deus, que não tem como ele não se posicionar contra isso, certo? Defesa da fé. Defesa da fé. Então, assim, eu entendo as pessoas que se iram contra Lutero por causa dos comentários dele. Dizem que ele influenciou Hitler. Hitler elogia Lutero realmente. Eu li um comentário sobre isso. Mas... Ele usou disso até para falar com padres lá na época da Segunda Guerra Mundial, para receber a bênção, para perseguir. Ixi, uma loucura. Não é loucura. Mas, assim, Lutero, ele não fez nada com os judeus, mas que ele comentou. Isso aí eu não vou mentir. Mas, conforme eu falei, teve um histórico por trás, né? Mas assim, a forma que eu penso é o seguinte:
se formos expor tudo que nós, eu e você, professor, às vezes pensamos, quando passamos raiva, eu acho que todos vocês iriam se escandalizar. Bom que o Lutero falava tudo que pensava. Né? Não tem como olhar para ele e falar assim, o Lutero deixou de expor uma coisa que ele pensou. Não, ele expunha tudo. Era na lata. Na lata. Então, assim, é melhor, porque a gente já sabe o que ele passa na mente dele, já se tiver uma coisa, às vezes, errada, alguém poderia ter falado para ele na época. Catarina Moura, que era a esposa dele, era muito sábia, ele instruiu o Lutero várias vezes em muitas questões, né? Ele tinha uma maioria muito forte junto dele. Então, acredito que Lutero, com vários erros, ele deve ter sido tratado ao longo da vida. E outra também, né, o contexto de Lutero ali estava ferventando ali, borbulhando a reforma protestante, o bate-papo da sociedade era teologia, cara, mas daí era na feira, você ia comprar as coisas na feira do mercado, o bate-papo era teologia. Então como não se posicionar, como não ter quebrar pau, no sentido assim de você defender o que você pensa. E outra, é curioso que muito cristão hoje, você não pode debater, mas peraí, você não pode defender com debate. Paulo fala que foi levantado em defesa do evangelho, e ele disputava na sinagoga com os judeus, debatendo, quebrando o pau no bom sentido, provando que Cristo era o Senhor. E ele fala para seguir o exemplo dele, que ele seguia Cristo. Eu não vou seguir o exemplo dele, tem que defender minha fé mesmo. Vamos um pouquinho mais atrás. Ele e os profetas de Baal, ele foi irônico com os profetas. Ele pior um pouco. Ele nem debateu, ele foi irônico, zoou mesmo. Tá dormindo, cara. Então, assim, se a gente for usar por esse argumento, vocês vão ter que falar, vamos assim dizer, vocês vão ter que criticar Elias quando chegar lá no céu. Bom, se a pessoa que tiver... Elias, Paulo, Jesus vivia debatendo com os fariseus, gente, não tem como. É impossível você ver esses relatos bíblicos, claro, exemplos para nós. Até o bom mestre, o nosso Senhor, a nossa maior inspiração, debatia com os mestres da lei, se posicionando. Eu não vou debater, não vou me posicionar, então eu concordo muito com a sua fala. Nós temos o nosso lado sanguíneo, tem uns que é mais, põe para outros guarda mais, tal, cada um. Então, tinha também o lado humano de Lutero, né? Ninguém é perfeito e provavelmente se ele se posicionou sempre que é pensado, você falou que no final da vida ele ter se retratado sobre algumas coisas legais. Aí, tirando bastante dúvida aí sobre a história da igreja. Nós pontuamos, porque tem muita coisa, não tem como, nós temos uns 10 episódios para tirar todas as dúvidas que é falado sobre a história da igreja. Mas agora eu queria apontar também um pouquinho sobre aquele que no mundo acadêmico é tido tanto por aqueles que gostam da teologia dele, até mesmo os que não gostam, respeitam ele como cérebro da reforma, que é o João Calvino, teólogo francês, conhecido mais por habitar lá em Genebra lá, e fazer uma revolução lá. E muita coisa é falada positivamente sobre Calvino e muita coisa negativa sobre Calvino. Mas uma das coisas que mais é falado negativamente sobre João Calvino, considerado o cérebro da reforma, é que ele teve participação ou até mesmo mandou matar Miguel Serveto. Eu queria que o professor falasse sobre isso, pode falar quem foi Calvino, se quiser resumir quem foi Miguel Serveto, e se ele mandou não matar, se ele ajudou ou não matar, o que é essa história, o que o relato realmente fala? Tá, vamos lá. Quem foi João Calvino? João Calvino foi um reformador, né, porque muitos de vocês podem pensar que só Martinho Lutero, porque é o que a gente mais ouve, né? Martinho Lutero foi um grande reformador, né, no século XVI, e não, teve uma galera boa, teve Guilherme Farel, João Calvino, tivemos Lutero, tivemos Zwingli, tivemos João Calvino, né, nós tivemos todos... Pré-reformador, John Huss foi pré-reformador, tivemos Martin Luther, que foi um dos que aprenderam com Lutero, praticamente quase tudo. Então assim, a gente tem uma gama de vários reformadores, um deles foi João Calvino, né? João Calvino, ele tinha alguns problemas que o povo pode criticar hoje, mas não criticam, como por exemplo, antes de responder a pergunta de Miguel Serveto, ele odiava de ser chamado de João. Era uma coisa estranha, né? Não gostava essa daí é nova, não vou ler. Ele gostava de ser chamado apenas de Calvino, né? Só que como ele não era tão querido na cidade de Genebra, quando ele passou a ir para lá, ele foi para lá com o convite de Guilherme Farel, né? Ele não queria ir, aí Guilherme Farel lançou uma ameaça que Deus ia pegar ele, e ele pensou bem, não, vamos ficar aqui em Genebra, vamos fazer um trabalho aqui na cidade de Genebra. Quando ele chegou em Genebra, ele não era tão bem querido, até porque ele era muito duro quanto a algumas perversões que tinha na cidade. Ele pregava contra isso, né? Então acontece, o povo na cidade de Genebra chutava cachorros falando assim, sai Calvino, sai pra lá, com ironia, né? Porque ele não era tão querido nessa cidade. E como ele não era tão querido, bem nessa época surgiu esse problema aí com Miguel Serveto.
O que foi o debate? Miguel Serveto ele não foi contra a predestinação, igual muitos arminianos falam, né? Ele foi contra a predestinação e por isso que ele foi morto por João Calvino. Isso é mentira. Ele tinha uma implicância com a Trindade, de Cristo ser Deus, né? Inclusive nas institutas de Calvino, quando Calvino lançou o primeiro compêndio dele, né? Miguel Serveto fez um comentário, foi assim, sobre esse comentário de João Calvino sobre a Trindade, ele está comentando sobre um demônio de 3 cabeças. Então, assim, os comentários de Miguel... Uma farpa bem forte, né? Muito forte. Ele era ariano, Miguel Serveto? O que ele queria? Ele, assim, eu não fiz um estudo a fundo do que ele cria, certo? Mas ele é uma pessoa que tinha problema tanto com católicos quanto com protestantes. Ele não tinha um problema apenas com protestantes, por causa da Trindade. Ele não cria na Trindade de forma alguma, certo? Ele batia de frente. E quando João Calvino viu essas ameaças, João Calvino foi muito franco. Falou assim, olha, isso João Calvino fez, certo? João Calvino escreveu o seguinte relato, falou assim, olha, se você passar aqui na cidade de Genebra, eu vou denunciar você para as autoridades. Ele estava perseguido então pela Igreja Católica. Já estava sendo perseguido pela Igreja Católica. E ele saiu fugido da Igreja Católica e foi parar em Genebra. Olha. Certo? Ele não passou lá para desafiar Calvino, ele passou fugido de lá. Ele estava fugindo da Igreja Católica já. A Igreja Católica também estava atrás dele, porque a Igreja Católica também defende a Trindade. Não sei se vocês sabem disso. É uma doutrina que ambos os segmentos defendem. Isso. Então acontece, quando ele passou e ele estava na igreja onde João Calvino pastoreava, pregava, tudo, ele chegou mais cedo e os membros, já sabendo da fama de Miguel Serveto, os membros denunciaram Miguel Serveto. João Calvino não tinha chegado nem na igreja ainda, né? Quando Calvino viu, ele já estava na cidade de Genebra sendo julgado pelo Concílio dos 200, que é o concílio da cidade, que não tinha e não ouvia João Calvino de forma alguma. Inclusive, João Calvino foi reconhecido como cidadão de Genebra só depois que ele voltou para Genebra, porque teve uma época que ele foi expulso, né? Ele foi expulso da cidade de Genebra, né? E a cidade de Genebra não queria ir. E depois da cidade de Genebra, vendo o tanto que ele fez falta na cidade, vendo que o pecado perverteu muitas pessoas, estava tendo muita matança, estava tendo um desequilíbrio muito grande, eles tiveram saudade de João Calvino e pediu para ele voltar. A própria cidade de Genebra chamou ele. Só que foi bem depois desse... Então, peraí. Quem denunciou Miguel Serveto quando passou por Genebra foram os membros da igreja em que ele pregava ou pastoreava? Alguma coisa assim. Isso, exatamente. Eles foram os primeiros denunciantes. E no concílio que Miguel Serveto foi julgado, desses 200, Calvino não tinha voz. Ele não opinava. Ele tentou dar uma opção, porque ele viu que o decreto do Concílio dos 200, que era matar Miguel Serveto queimado, já tinha sido tomado. Esse concílio era da igreja católica? Ou já era um movimento protestante? Não, era um movimento nem protestante e nem católico, era um movimento político, que tinha influência da igreja católica, mas era um movimento político, né? Ele já sabia, porque naquela época, só para vocês entenderem, haviam leis e regras, né? E uma das leis que era pautada por Carlos V, se não me falha a memória, é que se uma pessoa lança uma blasfêmia contra a igreja, ela poderia sim ser condenada à morte. Havia essa lei, né? Então Miguel Serveto não foi condenado porque os protestantes mandaram ou porque a igreja católica mandou matar, apesar que a igreja católica estava em cima também, né? Mas havia leis que já favoreciam isso. Então acontece que ele foi condenado à morte de fogueira. João Calvino falou assim, olha, eu sei que não tem como mudar as leis, mas se vocês matarem dessa forma, vai ser uma forma de morte dolorosa. Não tem como vocês matarem ele de outra forma, sei lá, cortando o pescoço. Ele fez uma apelação de uma morte mais rápida e menos indolor. Exatamente. Porque ele já ia morrer mesmo, não tinha o que fazer. Só que eles não deram ouvido para Calvino, eles seguiram da forma que eles queriam. Do jeito que estava na lei, queimado na fogueira como queimado na fogueira. Então assim, eles queimaram Miguel Serveto. E um médico com muita ira de Calvino, porque Calvino não era bem visto na cidade de Genebra, tá lembrando? Porque o Calvino pregava contra as coisas indecentes que tinha na cidade. Promiscuidade da cidade. Exatamente. Esse médico, ele saiu com a notícia que João Calvino tinha matado Miguel Serveto. Ele que saiu com essa notícia. E muitos arminianos, né, e pessoas que são contra Calvino, pegaram esse histórico sem saber do contexto e continuaram disseminando essa mentira. Eu não digo os arminianos daquela época, eu digo os arminianos de hoje. Nessa época, arminianos nem existiam, só para vocês entenderem, né? Jacó Arminio, quando ele nasceu, e tinha 4 anos, João Calvino já tinha morrido, né? Ou seja, Jacó Arminio, quando tinha 4 anos de idade, João Calvino já não existia mais, já tinha falecido.
Então essa conversa que vocês às vezes têm aí de que Jacques Calvino discutiu com o João Calvino, se não compete não. Como é que o João Calvino ia discutir com um bebê de, sei lá, uma criança de 4 anos? Entendi. Então vocês não existiam nessa época. Então é bom a gente, né, pegar os contextos certinho para não sair falando coisa que não convém. Então essa história repercutiu que Calvino tinha matado, mas não. O que surgiu de Calvino foi uma ameaça que ele nem chegou a fazer, que ele nem chegou a ver Miguel Sevedo. Quando ele viu, Miguel Sevedo já estava sendo condenado e já tinham baixado a lei de morte para ele, que a Igreja Católica já tinha pedido também. Ele chegou condenado em Genebra. Sim, ele chegou fugido, né? Porque ele já sabia que ia ter essa condenação. Só que o povo vendo foi e dando os perdões na fora. Então tá aí, ó. É de ser bom conhecer a história e ler, né? Ver, porque sempre tem outro lado, mas houve o outro lado também, né? O lado que tem aí o contexto histórico também. Outra coisa que se levanta também contra Calvino, e isso agora está fermentando mais na teologia brasileira, possivelmente Calvino tinha sido preso por homossexualismo. E aí, professor, isso daí procede? Ele tem problema com homossexualismo? João Calvino, cérebro da reforma, como é que é isso daí? De onde que vem esse relato? Como é que ele é? O que se fala sobre isso? Fala isso daí um pouquinho para mim. Eu acho que tem muito calvinista que não está nem sabendo disso ainda. Não, tem. Não está nem sabendo disso, que Calvino foi acusado de homossexualismo ou foi homossexual. Responda aí para nós, professor, por favor. Sim, claro. É o seguinte, João Calvino ele não tinha problema com homossexualismo. Você quer um livro que vai relatar bem sobre esse relato, sobre essa falácia? João Calvino era assim. Pega esse livro e lê. Vai relatar bem sobre essa falácia aí. E sobre essas informações que eu dei aqui, sobre Miguel Servetos, sobre João Calvino, que eu dei agora há pouco aqui, você pode encontrar essas informações no livro A História da Reforma de Lindeberg Carter, tá? Só citando os livros aqui para ninguém falar que eu estou inventando coisa na minha cabeça, tá bom? Respondendo a pergunta, ele não tinha problema com o homossexualismo. Ele teve um debate com um homem chamado Bolsec, ali na cidade de Genebra, onde esse homem não saiu muito bem no debate, né? Ele saiu da cidade de Genebra envergonhado, porém ele queria procurar alguma coisa que incriminasse Calvino, para difamá-lo, né? Já que ele perdeu. Um ad hominem. Isso, um ad hominem. E ele achou relatos de uma certa pessoa chamada Jean Calvin, que tinha sido preso na Igreja Católica por praticar, né, atos de homossexualismo. Sodomia. Só que esse relato ele é falso, porque esse Jean Calvin é outro Jean Calvin, certo? Ele estudou realmente na mesma escola de João Calvino no início, só que ele passou a ser padre e esse cara cometeu esse delito. Só que esse cara não era João Calvino, porque João Calvino nem chegou aí para essa igreja onde esse cara que se tornou padre cometeu esse erro. Inclusive a pessoa que fez essa acusação, né, ela depois se retrata, porque ela pegou uma informação falsa, né, e uma fake news, e acaba que ele corrige a sua fala depois, né? Então assim, a gente tem que pegar os relatos de realmente que são. Fica aqui a dica, compre o livro João Calvino era assim, né? Que esse livro relata bem essa falácia e expõe bastante, né, sobre a verdade dos relatos. Inclusive o João Calvino ele casou, né? Casou com uma viúva, né? E se ele tivesse problema com homossexualismo, para que ele ia casar com a mulher? Só para poder, sei lá, vender uma que ele era hétero. Uma imagem do que ele não era. Exatamente. Não vejo sentido nisso. Então, essa história que ele era homossexual, ela é uma fake news. Uma deformação, uma calúnia que levantou contra ele, um ad hominem. Uhum. Tá aí. Mas tá rodando essa informação. Bastante. Tá rodando eu bastante. peguei essa informação já época atrás e rodando por algumas pessoas aí que tem óbvio no Calvino também. E essas paradas sobre calvinismo e arminianismo, olha e outra, sempre tem uma ferpa contra outro que tá lá em cima e depois sobe e volta outra, né? Essa é uma outra que tá no momento aí, que ele era homossexual, mas tá aí, ó. O professor expôs aí, citou o livro que tá as informações. Você pode procurar o livro aí, comprar, não sei se dá para baixar também, às vezes tem e-book, né? E você pode ler lá mais detalhadamente essas informações, tanto de Miguel Serveto, que você também deu um livro, quanto se Calvino ele era homossexual ou não. Agora, o querido professor, já é algo. Nós começou lá de trás de Constantino, viemos subindo, passamos por Martinho Lutero pela Reforma, depois da Reforma, o cérebro da Reforma, João Calvino, e agora já algo mais próximo a nós aqui, que também é muito falado isso daqui, né? O calvinismo, ele destruiu as igrejas na Europa
e não só na Europa, subindo, diz que também as igrejas estão morrendo no Canadá, em alguns lugares, assim, onde o calvinismo chegou, está morrendo as igrejas. E o que você pode falar sobre isso? Que realmente, você vai pegar a história do cristianismo na Europa no século XVI, XVII, XVIII, meu Deus, explosão, os cérebros, os teólogos, avivamentos, John Wesley, movimento puritano, holy, santidade. E hoje você olha para a Europa, é tido como um continente pós-cristão. Igreja que esses homens pregaram, hoje tem um boteco lá dentro, o povo está ficando bem dentro da igreja que os caras pregou. É um absurdo o que acontece hoje na Europa. Mas foi o calvinismo que causou isso? O que você tem a falar para nós sobre isso daí, professor? Não foi o calvinismo. O que trouxe esfriamento realmente para a Europa foi com a chegada do racionalismo, né, que trouxe muitas coisas, um pensamento para o lado lógico das coisas que deveriam acontecer e não acontecem. E levou muitas igrejas a querer fazer uma adaptação para não perder membro. Aí muitas igrejas entraram para o lado do liberalismo teológico. Ou seja, aquelas passagens que a gente vê que vai falar sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, olha, não é que multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, é que multiplicou o amor, dividiu. Então assim, eles pegaram passagens como essas que falam sobre milagres, né, e tornavam ela numa coisa um pouco mais lógica e mais aceitável. Tirando o milagre. Exatamente. Tirando os milagres para ter uma aceitação melhor. Moisés atravessou o Mar Vermelho com água na canela. Tem isso também. Tem documentário. Aí você pergunta, mas tá bom, como é que morreu lá os egípcios então com as carruagens com água na canela? Faz sentido nenhum. E só para vocês entenderem, quem vai comentar aqui as primeiras igrejas que foram atingidas com o liberalismo teológico é Roger Olson. E ele deixa muito claro que é os próprios arminianos que aderiram primeiramente à teologia liberal. Então assim, se foi pelo calvinismo, devemos lembrar que os arminianos foram as pessoas que primeiro abraçaram o liberalismo teológico. Ou seja, não foi só as igrejas calvinistas, foram as arminianas, calvinistas, anglicanas. Muitas igrejas tiveram uma aceitação à teologia liberal por causa disso. Inclusive nessa época inventaram as escolas bíblicas dominicais para rebaterem esse problema do racionalismo, né? E foi na época que começamos a ter muitos avivamentos, né, ali da época dos puritanos ali, que eles começaram a brigar mesmo por um avivamento, por uma volta às escrituras, uma crença no poder de Deus, onde a gente teve uma melhoria, né? Mas dizer que foi o calvinismo, isso é uma falácia muito grande. Eu recomendo o livro Verdades e Mitos de Roger Olson, que é arminiano, e ele que cita, né, que as primeiras igrejas que receberam o liberalismo teológico foram os arminianos. Então assim, se você defende isso, você vai ter que concordar com o historiador, né, Roger Olson, que os arminianos foram os primeiros a abraçar, então não foram os calvinistas, certo? Então isso aí é uma inverdade. Outra coisa, dando só uma voltinha lá em Calvino, se eu não estou equivocado, ele foi um dos primeiros a defender com os reformadores o ensino gratuito, escolaridade, escola pública. Ele fundou. Começa com eles, né? Ensino para todo mundo, educar todo mundo, não começa com eles? Sim, começou, inclusive pós-morte de João Calvino, né? O seu cunhado ali, né? Ele foi uma das pessoas que ajudou a compilar a Bíblia de Genebra que a gente tem hoje, certo? E muitos puritanos, quando estavam fugindo, eles foram para onde? Para Genebra, para estudar, pela escola que João Calvino fundou. Então assim, se a gente for puxar bastante, nós tivemos uma grande contribuição de Calvino na educação, né? No estudo, faculdades fundadas por protestantes. Inclusive João Calvino, né, para quem fala que o calvinismo inibe missões, né, eu sei que não é esse o tema, ele foi um dos primeiros que mandou missionários aqui no Brasil. Assassinados no Rio de Janeiro. Foram assassinados. Pela Igreja Católica. Exatamente. 2, né, eu esqueci o nome. 2, exatamente. Então assim, nós reformados, vamos assim dizer, pessoas que crê no Evangelho e que defendemos o calvinismo, eu sou calvinista, não minto isso para ninguém, a gente faz um estudo e tenta, da melhor forma possível, esclarecer esses pontos que você me questionou aqui, de uma forma mais clara. Não vou aqui falar para vocês que os reformadores não erraram, que alguns puritanos não erraram, porque eram homens, certo? Quem não errou foi o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Mas agora eles teve as suas falhas, mas essas falhas, esses comentários de hoje,
não competem com a verdade. Tá aí, ó. Que show, hein? Como tudo que é bom sempre acaba rápido, né? Chegou no fim do nosso programa de hoje, mas eu estou maravilhado, estou satisfeito. As dúvidas para mim foram sanadas, né? Muitas dúvidas, umas coisas bem legais sobre Calvino que eu nem tinha ouvido ainda. Os livros eu me interessei, vou atrás também, para fazer uma análise bem criteriosa, mas gostei muito. Dá para perceber que tem muito espantalho aí, então. Tem. Foi derrubado os espantalhos hoje, hein? Você trouxe a fonte. Você ouviu aí o que o professor falou, vai atrás também das fontes, adquira os livros. E também eu vou deixar aqui agora uma oportunidade para o professor, deixar aí uma fala final, fica à vontade. Fale sobre suas mídias sociais, como é que o pessoal faz para te achar, pregação, palestra, convite para outros podcasts, debate, como pode te achar. Apesar que eu vou deixar nas inscrições suas mídias sociais, mas fica à vontade, fala pro pessoal onde você está aí, tá bom? Fica à vontade para falar. Beleza, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Eu sou lá da cidade de Anápolis, estado de Goiás. Estou na Igreja do Altíssimo, ali do bairro de Lourdes, da cidade de Anápolis. Estou ali como co-pastor do pastor Lindomar. Sou um dos professores de teologia da igreja e estou ajudando bastante lá. Se você tiver interesse de fazer um curso básico junto com a gente, vai lá, faça com a gente. Vai lá se você tem interesse de fazer a formação, a gente dá um estudo completo. A gente fala sobre tudo, né? Sobre soteriologia, né? Sobre todas as doutrinas que envolvem Trindade, história da igreja, né? Escatologia, a gente fala sobre tudo. É um estudo de 2 anos, mas é um estudo muito bem feito com todo mundo que vai lá. Então vai lá, o nosso professor vai deixar meu Instagram disponível para vocês quiserem me seguir. No momento eu estava um pouco parado com questão de algumas postagens a respeito de teologia, mas vou começar a fazer. Isso, né? Por favor, precisamos. Tá bom? Certinho? É isso aí, gente. Muito obrigado. Tá aí, professor, obrigado, que privilégio, valeu por ter aceitado, veio de tão longe, né, Anápolis. Um dia eu vou lá, hein? Quero conhecer o trabalho, quero conhecer a igreja lá, quero conhecer Anápolis. Vai ser uma vez, vai ser uma honra. Rodas de bate-papo de teologia vai ser muito gostoso. Pessoal, Deus abençoe, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se você não deixou aqui o seu like, deixa o seu like. Deixa o seu comentário, o que você achou aqui da exposição do professor. Era a sua dúvida, ele tirou a sua dúvida hoje. Deixe nos comentários também outras dúvidas que você tem para quando o professor voltar aqui, nós fazer a parte 2, tirando mais dúvidas sobre o cristianismo e a história da igreja. Deus abençoe vocês, veja os demais vídeos que já estão aqui no canal e até a próxima com a graça de Jesus. Valeu!